Nas últimas semanas, o que tem gerado o que falar nos mundos dos investimentos é as lojas americanas. Mas será por quê? Será porque está tendo promoção de bis 3 por 10? É isso? Não, na verdade não. A Americanas tem passado por maus bocados aí nas últimas semanas porque descobriram um pequeno rombo de 20 bilhões de reais. Logo após a saída do Sérgio Rial, ele anunciou esse rombo de 20 bilhões que logo depois eles dobraram a meta e passou a ser 40 bilhões de reais. Então, se antes estava ruim, uma dívida, um rombo de 20 bilhões, depois dobrou a meta e passou a ser 200 bilhões. Então é algo gigantesco, algo anormal. Mas aí surge a dúvida: será que a Americanas já era uma empresa boa para se investir? Será que será uma boa comprar agora? Porque as pessoas acham que, não, caiu, tá na hora de comprar. E nem sempre é assim. Então, se você ficou interessado, continue comigo que eu vou te falar um pouco mais sobre o que aconteceu com a Americanas e qual o status atual dela, como ela era, se já era uma boa investir nela, se não era, se tá sendo uma boa, se não tá. Então continue comigo que no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre isso e eu vou te mostrar qual é a minha opinião. Eu sou o Jonathan Lourenço, o seu camarada investidor. Investir em renda variável já é algo bastante arriscado. Uma hora tá em alta, outra hora tá em baixa, sempre passa ali por... É uma montanha russa. Uma hora tá lá em cima, euforia, outra hora tá lá embaixo, gritando com medo. É sempre essa, sobe e desce. É o normal da renda variável. Só que em algumas situações acontece algo anormal, que é o que aconteceu com a Americanas. Mas antes de eu te contar um pouco mais sobre esse assunto, é a sua vez de brilhar e deixar seu like aqui no vídeo. Porque o seu like é muito importante. É tão importante quanto você saber escolher uma boa empresa para você investir. É muito importante para mim, porque esse like vai fazer esse conteúdo chegar para mais pessoas e assim mais pessoas vai ter acesso ao conhecimento para saber escolher uma boa empresa e fugir de algumas furadas. Então taca o dedo aí no like que vai nos ajudar bastante. E se você chegou agora, já se inscreve no canal porque aqui você vai ter acesso ao melhor conteúdo de educação financeira e investimentos para iniciantes. Você vai ter acesso ao conteúdo de forma mastigada, de forma simplificada, que você consiga entender mesmo sem antes nunca ter tido acesso a esse tipo de conteúdo. Então se inscreve aqui, dê essa moral e ajuda esse canal a crescer e esse conteúdo a chegar para mais pessoas. Com uma queda de mais de 70%, os acionistas da Americanas ficaram todo mundo aterrorizado. Tipo, o que aconteceu? O gráfico estava lá em cima e do nada, no outro dia já abriu aqui embaixo. Uma perda gigantesca de mais de 70%. É tanto que a abertura do leilão da Americanas foi adiado. Normalmente o leilão das ações começa ali 10 horas, só que da Americanas foi abrir 2h30 da tarde, 14 horas e 30 minutos. Então eles estavam adiando o máximo ali para poder evitar o rombo que seria gigantesco e a saída seria ainda maior. Então surge a dúvida: será possível evitar esse problema? Será se toda ação pode acontecer isso ou não? O que aconteceu, meu Deus do céu? Quando você investe em renda variável, existe o risco. O risco é comum para os investimentos. Só que existe o risco sistêmico e o risco não sistêmico. O risco sistêmico é aquele que afeta todas as empresas de um setor. E o risco não sistêmico é aquele que afeta uma única empresa, que está atrelado somente a ela. Com o que aconteceu com a Americanas, teve-se um início ali de murmúrio de poder acontecer algo no voltar ali para o risco sistêmico, porque os investidores poderiam ficar com medo de ser algo mais global para as empresas varejistas. Na verdade não foi algo somente isolado. Mas o que é esse risco sistêmico e o que é o risco não sistêmico? O risco sistêmico é aquele que vai afetar todas as empresas de um setor, como já falei. Um exemplo, surgiu uma nova tecnologia na qual tornou o petróleo banal. Logo, a tendência é que todas as empresas do setor de petróleo fracassem. É um risco sistêmico para aquelas empresas. Todas elas estão sofrendo o mesmo risco. Não, descobriram um escândalo na Petrobras, por exemplo. É um risco não sistêmico, porque é o único daquela empresa. E foi o que aconteceu com a Americanas. Descobriram algo específico nela ou algo que foi ruim para ela, que está ferrando totalmente com as ações dela, tá derrubando de forma brusca as ações dela. Tá custando quase nada agora se comparado a algumas semanas atrás. Mas sem mais delongas, eu vou te mostrar aqui como você poderia evitar esse tipo de furada e como você pode observar esse tipo de situação e como é importante você ficar sempre atento com o que está acontecendo com os seus ativos. Então vamos lá, eu vou compartilhar aqui agora o meu computador com você para me te mostrar o que você poderia fazer e o que você deveria ter observado quando fosse investir. Então, você observando, a gente abriu aqui o site Fundamentos. É onde eu utilizo é o site que eu utilizo para poder analisar as empresas que eu vou investir. Primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção aqui é para o patrimônio dela.
A gente tem aqui o valor de mercado, o quanto o mercado está pagando por ela hoje, 722 milhões. Valor da firma, 12 bilhões. Então, a firma tem um valor de 12 bilhões, está sendo considerado um valor bem abaixo pelo mercado. A máxima das últimas 52 semanas, aqui ó, R$35. E a mínima que fechou hoje, 80 centavos. A mínima das últimas 52 semanas, 71 centavos. Então, é uma queda gigantesca, sem precedentes. Se você for observar que a dívida líquida, 12 bilhões. Opa, o patrimônio da firma, que o valor da firma é 12 bilhões. Então, a dívida está... Mas só que, lembrando que não está atualizado. Na verdade, são mais de 40 bilhões de rombo aí de dívida. Então, é ainda maior. A gente está considerando que está aqui no site, só que o site não está atualizado ainda. Lucro líquido dos últimos 12 meses. 42 milhões. 42 milhões para uma dívida de 12 bilhões. Então, 12 meses, um ano. Se você for observar, tendo um lucro de 42 milhões para pagar 12 bilhões, você vai passar aí mais de 20 anos para poder pagar essa dívida. Então, é uma dívida gigantesca e a gente pode considerar que está descontrolada. Uma dívida descontrolada porque a gente, quando vai analisar, você tem que observar a persistência desse lucro, entendeu? Porque a gente considera que vai manter esse lucro ou no máximo aumentar, no mínimo aumentar esse lucro, né? Para assim pagar a dívida mais rápido. Só que aí você vê uma dívida descontrolada, porque a proporção está de quase 20 vezes o lucro dos últimos 12 meses. Então, considera-se descontrolada. Outra coisa que você tem que observar aqui é, por exemplo, aqui as oscilações. Você vai ver que em 2021 ela caiu 58%, 2022 caiu 68%. Ah, mas tem pandemia. Tá ok. 2023 caiu 91%. Então a gente vê que está uma situação bem feia para essa empresa. Diferente de algumas empresas que têm uma vida saudável. Por exemplo, aqui eu vou mostrar para vocês aqui, por exemplo, a B3. É uma empresa que eu sempre uso como base para poder analisar, para poder mostrar, porque ela tem uma vida financeira bastante controlada. A gente for observar aqui no crescimento dela que não tá oscilante. 2020 cresceu, 2021 caiu, 2022 cresceu e 2023 está caindo 3%. Valor de mercado 77 bilhões, valor da firma 72 bilhões. Dívida, ó, você já observa que a dívida está negativa. Ah, mas como assim a dívida é negativa? Estão devendo para ela? Não. Significa que se pegar todo o dinheiro que ela tem em caixa e pagar a dívida dela, ainda sobra esse valor aqui, 4 bilhões. Lucro dos últimos 12 meses. 4 bilhões. Então, é um lucro gigantesco para um caixa ainda gigante. É uma empresa que está com a vida financeira saudável. Ah, mas eu vou me ater somente a isso? Não, você vai lá no site da empresa. Toda empresa que está na bolsa tem que ter ali o site de relação com o investidor. Então, quando você vai investir na empresa, você vai lá no site dela e digita. Por exemplo, aqui, Americanas RI. Vai aparecer lá relação com o investidor. Aí aqui vai ter quem somos, a campanha, né, a companhia, a governança corporativa, informações aos investidores. É isso que você tem que observar, informações aos investidores. Central de resultados, relatório anual, documentos da CVM, comunicados e fatos relevantes. É aqui que você tem que ficar atento, esses comunicados e fatos relevantes, porque sempre que acontecer algo na empresa, eles têm que comunicar, tá ok? Aí, ó, comunicado, tá aqui, uma porrada de comunicados, fatos relevantes. Também uma porrada de fatos relevantes. Então, para ficar melhor, eu já extraí aqui os fatos relevantes. Eu fico olhando um por um, onde tinha algumas coisas que eu queria mostrar para vocês. Eu já extraí e eu vou abrir agora aqui para vocês o arquivo. Tá, o primeiro fato relevante que eu quero mostrar para vocês é aqui, ó. Fato relevante, Americanas, companhia SA, atendimento, exposto à resolução, CVM número 49, o número 44, de 23 de agosto de 2021. Vem comunicar aos seus acionistas que o mercado em geral que foram detectados inconsistências em lançamentos contábeis redutores, isso aqui é relativo ao rombo encontrado. Aí tá aqui, 40 anos, eles contam toda a história deles. Primeiro fato relevante, eles informando aqui, que eu tô mostrando pra vocês, o informativo que eles lançou lá pros investidores. Refletido na conta dos fornecedores, nas demonstrações financeiras de 30 de nove de 2022. Aqui, ó, diante dos fatos, inconsequente alteração, prioridade de administração, diretor-presidente Sérgio Rayal e diretor de relações com investidor André Crove, empossados em 2/1 de 2023, comunicaram a sua decisão de não permanecer na companhia. Foi quando os caras falaram que ia cair fora porque ninguém quer ficar com um pepino desse, né? Vamos para outro, valores imobiliários. Aqui é interessantíssimo você observar isso aqui, gente. Mais conhecido também como relatório CVM 358. É aonde a companhia tem que informar se houve ou não alguma movimentação por parte dos acionistas majoritários. Então, os caras que são lá, os que tem maior quantidade de ações da empresa, que são os gestores da empresa, se eles vendem ou se eles compram as ações, eles têm que informar o mercado. E é nesse relatório aqui que eles informam. Ah, mas por que é interessante você observar esse relatório? Pensa aqui comigo.
Se tem uma pessoa que tem um cavalo e essa pessoa não quer esse cavalo, o que você vai observar? Pô, esse cavalo tá ruim, eu não vou comprar, porque o dono dele não tá dando nada por ele, então ele tá ruim. Assim vale para as empresas. Se o cara que gera a empresa, ele não tá acreditando na empresa, ele tá vendendo as ações da empresa, por que você vai comprar? Se o dono da empresa tá vendendo. Ah, mas o dono tá vendendo para fazer mais caixa porque ele quer reinvestir. Aí é uma coisa. Ah, não, ele tá resgatando porque só tá resgatando mesmo, não falou nada. Aí já, entendeu? Já é outra coisa. Então é interessante você observar esse relatório. Então vamos lá, em 8 de 2022, em 2022 ainda, para você ver que já tava dando algumas aí, já tava mostrando que alguma coisa ia acontecer. Ocorreram somente as seguintes operações. Tá aqui, venda à vista, dia 25 de 8 de 2022. 103.405 ações vendidas ao preço de R$ 18,88. Volume R$ 1.952.806,63. Olha, você está vendo que os diretores já se desfizeram de uma porrada de ações aqui. Quando tem esse movimento de venda, é como eu te falei, você tem que observar por que está vendendo. Vão reinvestir? O que vai acontecer? Ah, não, estão só se desfazendo do cavalo. Então, se estão se desfazendo do cavalo, quem é você para poder comprar esse cavalo? Ah, mas agora tá caído, tá em 80 centavos. É uma boa investir? Cara, a empresa está com 40 bilhões de dívida. 40 bilhões de dívidas lucrando ali nos últimos 12 meses, 42 milhões. Então é uma dívida gigantesca, tipo, é algo anormal. Então não se prenda somente ao valor da ação, né? Porque caiu que é bom, nem tudo que cai é bom. Não quer dizer que é porque tá caindo, cara, na hora de comprar. Não, é um movimento não sistêmico. Se fosse um movimento sistêmico de todo o sistema caindo porque aconteceu algo que afetou todo o sistema e esse algo não vai se permanecer, por exemplo, a pandemia. A pandemia acertou todo o sistema, caiu, fez todo o sistema cair. Aí sim, tá caindo por causa do sistema como um todo, é hora de comprar. Ah, não, é algo que não é sistêmico, é uma queda não sistêmica, é algo específico. Então aí já observa. E a gente observando, a gente viu que tem algumas opções ali, algumas coisas que mostram que não é uma boa meter a cara. Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que esse vídeo tenha agregado em algo para sua vida e tenha te mostrado ali um pouco como é as ações, como funciona ali, o que você tem que observar e tenha clareado um pouco mais aí sobre a situação atual da Americanas. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. E se você não nos acompanha nas redes sociais, corre lá no Instagram, @JonathanLorenco_, e no Facebook, Camarada Investidor. Começa a nos seguir, começa a nos acompanhar, porque lá diariamente a gente está postando conteúdo que vai te ajudar ainda mais no seu crescimento. Muito obrigado novamente e um forte abraço.